Olá, olá, como estamos por aí? Abrindo a live de hoje para falar de um assunto que eu amo, que é planejamento de viagem. Teremos um time de peso por aqui, inclusive a Flavinha ela é formada em turismo. A Williana e a Fabiana, assim como eu, são apaixonadas por viagem. Então, pode ter certeza que teremos por aqui um assunto super. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem, Flavinha? Estava contando aqui que você é formada em turismo e também vai ajudar a gente a planejar uma viagem cada vez mais econômica e com mais atividades, né? Estava conversando ontem também, quando pensamos aqui nesse tema. Isso aí, é minha formação, né, de graduação, né, é em turismo. E apesar de não atuar na área, né, sempre foi uma paixão, né? E eu gosto muito, me dedico muito quando eu vou viajar, assim. Para minha viagem, gente, só tem graça, assim, lá naquele começo, que eu já começo um ano antes a planejar, a ver tudo. Eu realmente, assim, eu me empolgo, e não só os dias que eu passo viajando, né? Eu acho que todo o planejamento eu curto muito e acho muito bacana, assim, para mim vale a pena todo o processo, né? E é o que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho, né? E principalmente, né, de como fazer isso de uma forma mais econômica, né? Que é o principal, né? Como é que a gente faz uma viagem, como é que a gente realiza um sonho de conhecer um lugar de uma forma planejada e de uma forma econômica, né? Que é possível para todo mundo. Tem muita gente que não pensa em viajar ou conhecer outros lugares porque acha que isso é impossível, que é muito caro ficar longe de casa, que não tem como pagar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Aproveitar para quem já está entrando aí, a gente queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, as Ricas Casts, está no link, né, no link da bio nosso. Você já pode clicar lá que você vai cair direto lá na nossa página e fazer a sua inscrição. A gente tem a intenção de criar mais conteúdos lá no YouTube, de levar mais, levar lives, né? Levar mais conhecimentos para lá também. Então é importante, vocês que estão aqui, gostam do nosso conteúdo, vamos lá também para o YouTube, vamos para poder, né, ter o conteúdo de lá também, que vai agregar muito. E eu estava falando, inclusive, na introdução, que a Flavinha é formada em turismo, mas que a Williana e a Fabi, assim como eu, são duas apaixonadas por viagens também, né, Fabiana? Sim, sim. Aqui em casa a gente sempre teve o hábito de fazer pelo menos uma viagem boa por ano. Depois das crianças, acabou que a gente deu uma freada. Na verdade, quando o João nasceu no primeiro ano, que toda uma adaptação novamente para voltar a fazer as viagens grandes. A gente já fez. Eu acho que a gente programar a viagem, ela faz parte do sonho, das nossas metas, dos nossos objetivos, que foi o que a gente já falou aqui em outras lives. Quando você não tem sonho, quando você não tem um objetivo, a gente também não tem motivação para que possa trabalhar, para que as coisas aconteçam. Da semana passada para cá, ontem eu estava falando isso com o Rodrigo à noite, da semana passada para cá, nossa vida deu um boom justamente pela questão de realização de sonhos. Algumas mudanças acontecendo da noite para o dia. Eu falei para ele, você viu como estava tudo morno, tudo muito lento, calmo, e de repente virou um turbilhão. Então, assim, é muito bom, isso faz parte. E a gente está planejando agora uma viagem maior, que a gente já comentou aqui, acho que eu já falei algumas vezes, que a gente está programando para ir para a Disney com as crianças. E uma coisa, assim, comentar com vocês, às vezes a gente se planeja e às vezes também se planeja e pensa de uma forma errada. A gente pensava assim, de uma forma pequena, vamos para a Disney, quando? O João tem 7, hoje o Enzo tem 5. Ah, vamos quando tiver mais velho. Por quê? Porque quando tiver mais velho, aproveita mais, vai lembrar disso, vai lembrar da viagem, vai aproveitar mais.
E aí caiu a ficha depois do ano passado, a gente falou assim, por quê? A gente vai só uma vez? A gente vai precisar, as pessoas pensam, eu vou falar o que eu pensava, né? O que eu pensei. Ah, já que eu vou na Disney, uma viagem cara, eu vou uma vez. Então as pessoas pensam, às vezes, que vai uma vez só, que não vai conseguir voltar, que é uma viagem cara, é barata. Não, mas a partir do momento que você se programa para isso, você consegue fazer. E aí você consegue fazer mais de uma vez, você não precisa ficar limitada pensando que você vai fazer uma vez. E a gente tem um casal amigo que eles foram no primeiro ano, eles vão pela terceira vez, a criancinha, o bebezinho deles tinha 1 ano. E hoje ele já está com 5. Então, quer dizer, não atrapalha. Para quem gosta, para quem quer ir, logicamente tem algumas limitações, mas não atrapalha. Então, é a falta, às vezes, de sonhar, é a falta, às vezes, de um objetivo. E hoje a gente está programando tudo isso. Todas as metas, todos os objetivos, eles podem mudar, mas eles precisam existir. E devido à pandemia, ele mudou, foi alterado, sim, a data que era para acontecer ainda esse ano. E a gente resolveu mudar para o ano que vem, mas a gente continua planejando, a gente continua programando tudo. Não, maravilhoso. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é conectar com o sonho, né? Eu acho que se engana quem pensa que é impossível viajar para Disney, então eu só vou viajar aqui dentro do Brasil. Mas aí você nunca vai conseguir ir para Disney, porque na verdade você está substituindo um sonho que não é um sonho seu. Eu vejo muito isso, né? As pessoas perderem, a gente já falou sobre isso, perderem essa capacidade de sonhar. E eu acredito que essa questão do planejamento tem muito a ver. Eu trago isso muito É sempre o início dos nossos processos, né? Qual é o seu sonho? O que você quer conquistar? Porque eu acho que isso te motiva. Te motiva a abrir mão de alguma parcela hoje para poupar para a viagem. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter essa visão para onde a gente quer ir. E claro que isso pode ser alterado. Por exemplo, eu tinha um sonho de exemplo, né? Não me programei para isso, mas ainda tenho esse sonho de ir para Tailândia. Só que eu também tenho o sonho de conhecer, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros. Então, eu não substituí, não troquei, porque era um sonho também meu, mas que no presente momento, em momento de pandemia, não estamos podendo viajar para fora, até questão de distanciamento social, eu optei por realizar um sonho menor antes. Então, assim, eu não substituí, eram 2 lugares que já estavam no meu planejamento, mas eu acho muito legal e eu tenho uma lista de lugares que eu desejo conhecer. A Flavinha tá rindo, que eu acho que ela também tem. E eu acho enorme maravilhoso, a minha lista. tá? É enorme, ferrou, né? Olha, ferrou, gente, porque a gente aqui em casa, né, tanto eu quanto meu marido, a gente também gosta muito de viajar. E a gente tem uma lista enorme, assim. E aí a lista é bem assim, como a Fê falou, né? Uma não substitui a outra. Então, assim, a gente tem sonhos de conhecer lugares, né, alguns lugares no exterior. Então, assim, o sonho de ir para Nova York, de ir para Londres, Tailândia também é um lugar que está na lista. Porque minha lista é grande mesmo, eu tenho certeza de realizar todos. A gente tem a vida toda, né? A gente tem a vida toda para realizar. A vida toda, mas a gente também tem os sonhos menores, assim, que são os lugares aqui dentro do Brasil, os lugares que são mais próximos, né? Hoje, né, a gente mora aqui no estado de Minas Gerais, é um estado que tem muito, né, gente, muito lugar para visitar. Eu não sei se vocês que não são de Minas conhecem, mas como eu estudei turismo morando aqui, né? Então, assim, uma das etapas do curso que era muito ruim, né, gente, era viajar para alguma cidade. Inclusive, claro, a parte prática é a pior. A parte prática era péssima. Tinha trabalho, mas enfim. Então, assim, eu conheci muito das cidades aqui próximas, algumas um pouco mais distantes. Não cheguei a conhecer todas as cidades que eu gostaria, porque realmente o estado tem muito município, né? Mais de 800 aí. Então, tem muita coisa para se conhecer. Tem de tudo aqui, né? Realmente, a gente só não tem o mar. Mas tirando o mar, a gente tem de tudo. Mas tem muita cachoeira, né, Flávia? Muita cachoeira. Tem muito rio. E assim, tem muita coisa. Um lugar que entrou na minha lista é Capitólio, em Minas. Capitólio é maravilhoso. E é aqui pertinho. E eu não da conheço. Gente. Eu também ainda não conheço. Eu fui muito perto e não fui lá. Mas enfim. E eu acho que tá mais próximo para mim, Flávia, do que para você.
É um destino que final de semana o pessoal tudo vai, Aqui tá bem também. próximo aqui para nós. E a gente ainda não colocou isso na programação. Mas Mas, isso. assim, tem uns porquês, como vocês Uhum. disseram, que é a programação, mas está no radar também. Mas é isso que é interessante. Eu acho que a beleza da viagem é essa, né? Você não precisa ser algo tão assim. É claro, gente, se tiver algo que você queira que é muito grande, que é um lugar muito longe, eu quero ir pro Japão. Por exemplo, o Japão é um lugar que, né? Tóquio é um lugar que está também na Aí, nossa Pedro falando, lista. né? É, aí, ó. Também quero depois das Tóquio, tá? Olimpíadas. Então, Tóquio também é um lugar que está na nossa lista. A gente sabe que Tóquio vai ser um lugar muito mais caro para a gente ir. É do outro lado, né, gente? É tudo muito mais caro. A nossa moeda é muito desvalorizada frente à moeda deles, enfim. É uma programação que precisa acontecer com um prazo maior. Mas ela vai acontecer. Mas a gente também não precisa deixar de lado, gente, esses pequenos lugares, sabe? Eu acho que a beleza do turismo é essa. É você conseguir explorar o lugar com um olhar mesmo diferente, né? Porque o olhar do turista é esse, é um olhar que vê as coisas de uma forma muito nova, muito diferente e cada detalhezinho, né? Cada lugar que você vai, cada detalhe que você consegue ali explorar, traz experiências únicas, maravilhosas, que guardam, né? Que a gente consegue guardar na lembrança e para sempre. Então, assim, se você hoje não pode planejar uma viagem para Tóquio, se você hoje não pode ir para Disney, não pode ir para Londres, não pode, enfim, né? Inúmeros lugares aí, né? Não dá para ir para Tailândia agora, não tem problema, né? Vai para um lugar mais próximo, já tenta. E eu acho que muita gente, eu já escutei, gente, pessoas falarem para mim assim que não gosta de viajar. Eu não gosto de viajar. Já é caro, gasta muito dinheiro, não tem nada a ver. Mas às vezes é que você não programou a viagem legal, Sim. sabe? Você não teve uma experiência Não boa. E assim, o planejou. que é bom pra mim, às vezes não é a mesma vibe, a mesma viagem que, por exemplo, a Fabiana gosta. Às vezes a gente pode gostar de tipos de viagens diferentes. Então, se conhecer, né? Conhecer aquilo que você gosta de fazer, né? Por exemplo, aqui a gente gosta muito assim, de viajar, mas a gente detesta aquela viagem que tem compromisso o dia inteiro, todos os dias, o tempo inteiro. Eu acho Também não extremamente gosto. cansativo isso. Então, mas como eu gosto da programação, então eu já programo intercalando, tipo assim, para ter algumas manhãs livres, algumas tardes livres, alguns dias inteiros livres. Porque assim, tá a fim de fazer uma outra coisa? Você faz, não tá, gente? Dorme até tarde no hotel e tá tudo bem, né? Essa é verdade. Você tem o poder de O escolher, né? Daniel, o Daniel, um amigo nosso aqui, colocou, vão, que é lindo, top. Em Capitólio, eles estiveram lá recentemente É. e a gente vê as fotos, por isso que eu disse, está muito próximo aqui da gente, e foi o que você disse, né, Flávia? A ideia nossa aqui hoje é trazer justamente essa questão do planejamento para viajar, porque às vezes a Uhum, pessoa pensa que é algo muito distante. uhum, Não precisa ser, como eu disse, o exemplo da Disney, de ser distante, mas talvez Capitólio, porque eu ainda não fui uhum. lá. É um final de semana aqui, é 3 dias, você sai daqui da sexta, sábado, volta no domingo, é muito rápido, é muito prático. Então, tem lugares, tem como a gente fazer e não precisa você ficar refém. Uma viagem, seja qual o seu modelo, o jeito que você gosta, uma praia, um hotel fazenda, é algo que te areja a cabeça, é algo que você precisa, é algo que respira. Quando a pessoa fala que não gosta, eu acho que é porque ela não viveu. É. Porque é o Ou momento foi, que você... ou às vezes é até isso que eu Frustrante. falei, né, gente? Às vezes você vai numa viagem, assim, eu já fui em viagem assim, que você tem Sim. muita coisa programada ao mesmo tempo, e aí você fica cansativo, porque você Não, faz muita coisa, não aproveita tudo, muitos lugares que você vai, passa bem rapidinho em cada lugar. não, e E às às vezes vezes é um não é o erro Fica, de não, estilo não da tem. pessoa, planejamento. né? É um erro de planejamento também, que é você, É, às vezes você vai para um lugar que o ideal é você passar uma semana, aí você quer ficar 3 dias. Aí você, na verdade, nem conhece tanto assim o local. E é um pouco Isso, disso que a gente quer falar, que esse Você não planejamento. absorve a experiência, né? Hoje, isso. para mim, o planejamento de viagem, ele é muito. Eu tento programar, né, com o meu namorado, uma viagem grande a cada 2 anos. Porque a gente vai fazer uma viagem que vai gastar mais, tipo assim, um mês Uhum, nos Estados Unidos, um mês na Europa. uhum. Ou seja, uma viagem que talvez não dê para fazer todo ano. E que no outro ano a gente programa uma viagem dentro do Brasil. Que aí sai, Sim. é um planejamento que a gente consegue absorver nos nossos orçamentos e consegue ir realizando esses locais, né? Que eu acho que assim, e esse ponto que a gente está trazendo é muito legal, que é a gente valorizar o país lindo, incrível, maravilhoso que a gente tem. A gente tem atração, seja Nordeste, seja no centro, seja no Sul, seja no Sudeste.
A gente tem lugares maravilhosos para conhecer e a gente, como sociedade, tem o péssimo hábito de não valorizar. Acho que essa pandemia trouxe muito esse lugar e acho que a gente está conhecendo ainda mais o Brasil. E eu mesmo, quando fui para Chapada, fiquei assim, como que eu não conheci antes? Porque era um lugar do tipo de viagem que eu amo, que é uma coisa mais ligada à natureza, mais ligada ao descanso mesmo. E que que hoje eu penso, né? Pô, uma semaninha, ou às vezes um feriado, dá para pegar um voo e ir para Brasília, é super rapidinho. Então, aí eu comecei a pesquisar lugares no Brasil e vi Capitólio. Então, é um pouco a gente conhecer os lugares incríveis aí que o mundo nos oferece e nos planejarmos para, quem sabe, essas viagens mais longas, mais caras, fazer a cada 2 anos, que a gente tem aí 24 meses para se planejar. Mas, nesse meio do caminho, a gente também fazer viagens mais baratas, que a gente também não tem esse projeto tão de longo prazo, né? Que é a forma que a gente tem de conseguir se organizar para ter. E eu acho que esse lugar da poupança, né, que a gente fala tanto aqui da gente economizar, entra muito nisso, no poupar para realizar também daqui a pouco, poupar para gastar daqui a pouco, que é esse benefício aí no curto prazo da nossa poupança, que eu acho que é maravilhoso, né? Acho que 95% dos meus clientes, eles querem muito ter esse budget de viagem. Então, a gente também organiza aí um orçamento de viagem, né, gente? Tem muita gente que pensa que viagem não é possível por conta do preço, que foi a Fabi que estava falando. Tem gente que sonha viajar, sonha conhecer países fora, ou até mesmo dentro, né? Municípios dentro do seu próprio país, e acha que é caro. Aqui em Salvador, a gente tem uma cultura de viajar, quase 90% da população ela viaja a São João. E São João é um período que é caro, né? É um período onde você gasta mais, é um período festivo aqui. As pessoas chegam a gastar 5, 10 mil em uma viagem para um interior aqui em Salvador. Aqui na Bahia, né? Na verdade. E não faz uma viagem para conhecer um município fora, outras capitais, até outros países. Tem período que a gente vai falar disso, né? Os períodos sazonais, que são mais baratos. Então, assim, você fazer uma viagem para você conhecer um país, conhecer uma cultura diferente, conhecer uma comida diferente, você colecionar essas experiências, né? A partir de uma pesquisa você consegue ver isso, ver como é possível. E a partir da vivência você nunca mais vai querer largar. Porque viajar e colecionar experiências é muito né? bom. É muito Eu bom. acho que então o primeiro passo, né, gente, é esse aí. Qual que é o seu sonho? Para onde você quer ir? Acho que é a primeira pergunta que todo mundo deveria se responder, né? E aí pensar no seguinte, eu quero viajar sozinha? Eu já viajei sozinha, acho o máximo. Nunca viajei. Mas aí, assim, eu quero viajar com meu marido, eu quero viajar com a minha família, eu quero levar meus pais para conhecer algum lugar, ou eu quero ir junto com meus irmãos, quero uma viagem só de amigas, enfim, o que é o seu sonho? E assim, eu acho que não tem regra, né, gente? O sonho é individual, aquilo que cada um deseja, aquilo que for melhor mesmo para cada um. E eu acho que o primeiro ponto de partida é para onde eu quero ir. Onde E aí você quer ir? Né? E depois começar a colocar data, né? Nessa livros, listinha. Eu estava lendo alguns livros esses dias, e aí ele falava muito da Alemanha. Eu nunca tive vontade de conhecer a Alemanha. Mas assim, o livro detalhava tanto algumas coisas da Alemanha que acaba, sabe, aflorando aquele desejo de conhecer. Então, assim, às vezes você vê um lugar no filme, na televisão, agora que está passando muito Tóquio. Você quer conhecer? Pô, isso é um desejo seu? Você acredita? Você não acredita que isso é possível? Será que você já pesquisou para saber o valor? Para saber como que você pode fazer isso? Sim. É possível. Às vezes vai demorar um pouco mais, né, gente? Mas é possível, não é nada exatamente impossível. Mas a partir do momento que você não coloca no papel, que você não coloca isso, não idealiza a situação, você não consegue se ficar. Por isso que a gente fala, o sonho, ele tá aqui. Por que ele vai para o papel? Para ele começar a virar realidade. Porque que ele pode dispersar e pode ir para alguns lugares diferentes e não chegar a lugar nenhum. Então, quando você coloca no papel, coloca data, você vai idealizando isso tudo. E, assim, uma experiência, ele grande ou pequeno, é importante planejar, porque também não adianta você ter uma vida desregrada e não ter esse equilíbrio.
Eu tive uma experiência de a gente viajar alguns anos atrás. Faz muito tempo isso, quase uns 10 anos, porque eu não tinha nem filho ainda. Mas nós viajamos em 4 casais. Sabe aquela loucura assim? Era aniversário de um amigo. Vamos viajar essa semana, vamos para, não sei, para Caldas Novas, a gente está 250 quilômetros mais ou menos daqui, todo mundo vai final de semana, vamos passar o final de semana lá e comemorar o aniversário. E foi na vibe, todo mundo casado, sem filho, vamos todo mundo, a gente foi. Só que nem todo mundo tinha condição financeira para estar indo nessa viagem. Teve um casal que estava numa condição financeira pior ainda, porque a gente sempre foi muito programado e eles não estavam nessa condição financeira. E aí, chegando lá, foi o maior estresse da viagem. Assim, foi constrangedor para mim, vou falar por mim, que eu posso falar por mim. Para mim foi constrangedor, não gostaria de passar uma situação dessa. E para eles, então, foi muito constrangedor. E ela fala isso, essa minha amiga fala isso até hoje. Porque a gente foi, eles não tinham condição, nós fomos com eles no carro deles. Chegou um dia que simplesmente eles não tinham dinheiro para tomar o café da manhã. Porque uma turma queria tomar café da manhã no lugar, a outra não tinha, eles não tinham a condição. E o marido queria ir gastando e a esposa tentando, que já estava muito estourado o orçamento. E para complicar, o vidro ainda quebrou no meio do caminho. Sempre E assim, né? ainda teve um grande problema. E Aí assim, que vem aí a vem toda a emergência que a desestrutura. gente cansa de falar aqui, né, gente? Como é que surgem as Exatamente. emergências? É aí, ó. E aí pode vir um trauma de não querer viajar, que viagem é ruim. Aí começa a vir as crenças que a gente não quer Sim. fazer conquistar. Então, que seja pequeno, que seja grande, uma viagem você não gasta menos que R$ 500. Pode ser onde for, você vai gastar algo nessa viagem. E para que ela seja leve, para que ela seja tranquila, você tem que programar. Tem que ser programada. E eu acho Exatamente. importante isso aí que você tá falando, né? E aí, às vezes, a pessoa cria aquela crença assim, tá vendo? Comigo nada dá certo. Só a gente que não tinha dinheiro, só o nosso carro que estragou, só com a gente que isso acontece. Aí a pessoa É uma começa a experiência ruim acreditar que fica, né? que é só com ela que as coisas são ruins, gente. Mas não é, porque você não se programou, você não estava ali preparado para aquilo ali acontecer. Porque acontece com todo mundo. A diferença é que quando acontece com uma pessoa programada, ela já tá tudo bem, né? Aconteceu alguma coisa com o carro, peraí que eu tenho um dinheiro aqui que eu Não consigo estressa do jeito rápido que arrumar. estressaria. Mas E dessa você não lição guarda isso na nossa, memória, né? sabe qual foi o ponto mais crucial, Flávia? Foi viver o sonho do outro. Subir a montanha do outro. Por quê? Porque convidaram, uma pessoa plantou ideia e a gente foi. Todo mundo foi. Era o momento? Era o que eu queria? Então, analisa, é aquilo que você quer? Então, coloque no papel, o sonho é seu? O sonho é de quem? Sim. Porque uma coisa é diferente, casal, como a Flávia, a Fê falou. Eu viajo com meu namorado, mas é o sonho dos dois. Esse ano eu quero conhecer Portugal, esse ano eu quero conhecer Europa, outro lugar completamente diferente. Então, cada um vai para um lugar. Então, vamos programar. Esse ano a gente vai no outro, a gente vai no outro. E tem tudo a ver com o autoconhecimento, que foi o que a Flávia disse no início. Que é aquilo, é saber, eu posso fazer isso sem atrapalhar o meu orçamento pessoal? Se eu não tenho um orçamento de viagem, dificilmente você pode resolver viajar e ir. Uma pessoa que já gasta a mesma coisa que ganha, por exemplo, não tem como absorver isso dentro do orçamento pessoal. E também muito com quem você está viajando. Se você está viajando com uma pessoa milionária, você vai ter problemas. Porque claramente você não vai acompanhar o tipo de programa. E alinhar, né, gente? Acho que alinhar expectativas até, né? Por exemplo, a gente vai viajar juntos. E aí, cada um tá numa situação financeira. Já alinhar antes, é falar assim, olha, gente, hoje eu vou ficar no hotel que tem café da manhã. Eu não vou tomar café da manhã na rua de nenhum, porque eu não quero, não tenho dinheiro pra isso, não tá no meu orçamento. Combinamos aqui. Não me planejei pra isso. E aí, assim, vamos supor, né, a Fábio, a gente viaja, a Fábio fala assim, não, mas eu quero tomar café no outro lugar. Ótimo. Então, enquanto nós estamos aqui no hotel tomando café, vocês vão lá no outro lugar, daqui a pouco a gente encontra não sei aonde. E ter essa liberdade, né? O né, acordado gente? nunca sai caro, né? De estar tudo bem, igual você falou aí nessa história, eu acho que é assim, muito interessante isso, porque às vezes a gente tem vergonha de falar isso. Às vezes a gente tem vergonha de falar assim, olha, eu vou, mas eu vou com essas condições. Vou me hospedar nesse lugar, vou comer nesses lugares, já sei quanto que custa. Gente, uma coisa que faz muita diferença, principalmente quando você vai pra fora, né? É ter noção de quanto custa comida no lugar. O pessoal vai, eu fico chocada com isso. Porque eu que gosto muito de planejar, eu me choco, né? Eu fico boba, assim, o pessoal vai para os lugares e chega no lugar e eles não têm noção de quanto que eles vão gastar com comida.
não tem noção. Tipo assim, eles entram no restaurante sem saber quanto que vão pagar. Chega lá uma surpresa, abre o cardápio e fala, surpresa. E aí, ao longo dos dias... Temos boas Aí sai dicas do, sobre aí faz o quê? isso. Sai do restaurante. Gente, é de verdade. Ontem eu contei pra vocês, acho que vale a pena contar a história aqui rapidinho do meu viagem minha também. A gente viajou uns 2 anos atrás pro Chile, foi eu e meu marido. A gente programou a viagem com 6 meses, mais ou menos, de antecedência, até um pouco mais. Foi tudo bem programado, assim. A gente tinha noção dos lugares que a gente queria visitar. Assim, não exatamente qual restaurante, mas a gente já sabia mais ou menos quanto era a comida. Queria comer a comida do local, queria ir em alguns lugares, né? A gente tem uma amiga que é do Chile, então indicou algumas comidas típicas de lá pra gente poder ir, comer e tal. E isso eu acho que, pelo menos aqui, pra nós dois, faz muita diferença. A gente gosta disso. E aí, assim, 1 mês antes, né, um amigo viajou pro Chile também, fez uma viagem muito parecida com a nossa. Só que ele foi totalmente despreparado, assim, tipo, vamos, bem essa viagem que você falou, né, Fabi, de vamos, e aí foi ele e a namorada, e eles não se programaram, eles não tinham noção de quanto custava a comida lá, eles ficaram lá 6 dias comendo McDonald's todos os dias, para conseguir fazer alguns passeios, e assim, tá tudo bem, né, gente? Eu não tô falando que tá errado ou que a viagem minha foi melhor do que a dele. Não tem nada a ver. Pra eles foi ótimo, era o que eles curtiam e tal. Eu só fico pensando assim, pra mim eu não teria curtido tanto, porque é uma alimentação que eu não tenho costume de comer eu não tenho costume de comer nem Sim. com regularidade no meu dia a dia, que dirá todos os dias durante muitos dias. Então, assim, pra mim seria super difícil. Então eu me conheço, eu sei o que eu quero, o que eu espero quando eu vou chegar num lugar e eu quero aproveitar. Então, pra mim, se fosse esse caso, eu preferia não ir ou ir pra um outro lugar que eu fosse Ou esperar mais aproveitar. 3 meses para economizar um pouquinho mais e ir com dinheiro para gastar. Porque eu também acho isso. Eu acho que a gente tem que ir para comer a comida do local para poder fazer as coisas, né? Eu E aí, acho que é muito ruim. quando a gente não se programa, né, gente? Aí você começa a ver detalhes, né? Passagem aérea é muito mais cara. Você comprar uma passagem aérea faltando 1 mês pra você viajar, você vai pagar muito mais caro do que a pessoa que comprou 1 ano atrás ou 6, O 7 dobro meses mais, atrás. É o que vamos falar Essa questão agora. que você- Então vai. Calma, Então vai, calma. desculpa, vai. Então, Vai. primeiro ponto é: qual lugar você sonha conhecer? Não vivam o sonho do outro. Segundo passo é como criar o seu orçamento de viagem. Então, a gente vai pontuar aqui algumas categorias que seriam as mais importantes na hora de você orçar uma viagem. E tudo começa com o valor da passagem, né? Essa passagem é uma coisa que eu economizo muito dinheiro. Eu tenho um site. Como eu já tenho a lista dos lugares que eu quero conhecer, eu tenho um app chamado Passagens Imperdíveis. Gente, eu já comprei passagem para os Estados Unidos por R$ 1.400. Eu já comprei passagem para a Europa com stopover em Portugal, que eu nem ia, mas ganhei um país extra para conhecer, por R$ 1.900. Então, eu acho que esse é o primeiro passo na hora de economizar também na viagem. É o que a Flavinha disse. Quando você está com 6 meses de antecedência, você já está colocando no radar aquele sonho. Seu sonho já tá no papel, né, Fabi? Aí você já sabe que você quer ir para Disney. Então você já vai ficar o quê? Observando passagens para aquele lugar. E eu consigo muitas vezes economizar tipo metade do valor da viagem, da passagem, né? É impressionante. É o que a Flavinha tá dizendo. A passagem para ir para a Europa era quase R$ 4.000. Eu paguei 1.900. Já economizei 2.000, que na época dava quase 500 Mais de 50%, euros. Uma outra forma boa também é os pontos, né? Acho que a Fabi Eu ia tá falar aí, que né? eu ia Questão do falar. ponto. Isso. Gente, essa viagem do Chile mesmo, nós viajamos com 10 mil pontos cada perna, que é muito barato, 10 mil pontos. Inclusive, gente, essa questão do ponto, às vezes, tem essa questão da oportunidade também, porque, assim, é difícil você achar com um ponto que vale a pena, às vezes. Nem sempre só ter os pontos é o essencial. Então, é ter os pontos, entender pelo menos um pouquinho ali, né? Quanto que cada 1.000 pontos, depende de cada companhia aérea, né? Mas um exemplo. A gente usa aqui em casa muito a Latam. Então, assim, a 1.000 pontos, quanto que isso representa em dinheiro? E aí fazer uma conversão, quanto tá a passagem, fazer uma continha ali, gente, tem que fazer conta, não tem preguiça. Faz uma continha rápida para ter noção do quanto você tá pagando com os pontos, para ver se tá realmente valendo a pena.
e começar a pesquisar. Isso aí, já sei quanto eu quero. Quando eu quero, eu já vou olhando. Ó, se eu sei que é possível comprar com 10 mil pontos, eu vou perseguir esse 10 mil pontos desse trecho até chegar o momento, entendeu? E aí, no momento oportuno, eu faço a compra. Mas Sim, as a gente meninas está podem fazendo acrescentar aí. exatamente. A gente está fazendo exatamente isso para essa viagem. Eu tenho Uhum, uma programação aqui de uso do cartão, com o que que a gente usa. Então, uhum, assim, eu tive que fazer uma quebra aí nas minhas prioridades para estar utilizando o cartão. Como a uhum. gente tem a renda aqui volátil, ela pode estar mudando, tanto eu quanto o Rodrigo, eu comecei a criar o meu método que fica fácil para mim. Então, se eu consumo hoje, eu pago uma vista, eu compro no cartão e eu já reservo aquele dinheiro. Para mim fica mais confortável fazer dessa forma. Mas eu Uhum. utilizo o meu cartão, foi a forma que eu achei para estar pontuando no meu cartão e concentrando tudo lá. E o que você disse aí, a questão do cartão, é importante olhar a questão de pontos, porque Uhum. tem cartões que pontuam melhor que outros cartões. E não depende só de renda, depende de consumo. Uhum. Nem sempre é só a renda que vai dizer sobre isso. Tem muitos cartões aí que eles oferecem mais pontos que às vezes um cartão top das galáxias. Então tem que observar O isso. Nós pão de começamos açúcar acho que é o melhor, né? o Ele, pão de O povo falando açúcar. bem. ele Eu pontua vi o a pão de cada açúcar. R$ 1, ele dá um ponto. Assim, é Sim, fantástico isso. Então, dá para pagar até o é, coleguinha nele, utilizando ele. é. Não, E e aí, uma na outra verdade, coisa né, a que eu gente junta comecei a também, né? fazer, Tipo, se os dois, o casal, no caso, sim, estivessem usando o mesmo, que é o que a gente faz aqui em casa. A gente, cada um tem um cartão, né? Mas a gente é uma conta única do cartão para sim. que os pontos acumulem no mesmo lugar, porque aí a gente tem benefícios com esse, ganha, acumula mais pontos mais fáceis. Sim, e o que a gente começou a fazer aqui também foi aquele programa de milhas, comprar, fazer parte daquele O programa de clube, né? milhas. A gente está, o clube, porque a gente está fazendo pela Azul, porque é o voo que tem a programação. Como esse amigo já foi, é o voo que tem direto, noturno, que ele vai direto, que a gente não tem escala, ainda mais que a gente Uhum. vai com criança. Então, é tudo isso que precisa priorizar e que precisa olhar. E aí nós fizemos e estamos transferindo ponto para Azul, que a gente já sabe por onde a gente vai. E eu consegui pegar o programa de milhas dele, que é um programa, tem de 5 mil até 20 mil pontos por mês que você consegue pontuar. E eu estou pagando uma mensalidade hoje, o programa normal, ele é 600 e alguma coisa, quase R$ 700, e eu consegui pegar por 50%. Então eu pago R$ 300 por mês para ganhar 20 mil todo mês. Hum, Então, isso Uhum. aí vai converter. Esse meu amigo já conseguiu comprar com 200 mil pontos, ele conseguiu comprar as passagens dele. Então, quer dizer, num ano, se 200 mil ele consegue, ele vai gastar o quê? Uns 4 mil e pouquinho para comprar as passagens que ele precisa de ida e volta. Então, compensa muito. E eu Uhum. estava até olhando esses dias com um guru aí de pontos, de milhas, e ele falando isso, que esse programa de pontuação, ele é tão interessante quando você pega ele com desconto, que às vezes, mesmo que você não vai usar, você consegue vender e lucrar com ele. Então, às isso. vezes, Uhum. pagar por pagar, não existe, isso não. Mas se você viaja, mas aquela viagem às vezes não vai dar certo, você tem como fazer dinheiro ainda em cima disso. E ainda tem a questão de você, como é importante você estar planejado, né? A Fabi está falando aí da pontuação no azul. E, por exemplo, se você, às vezes você faz uma compra, você precisa comprar um celular. Vamos usar o celular como exemplo. Você precisa comprar um celular. Nas Casas Bahia, esse programa do Azul, ele pontua Sim, 20 pontos a cada real gasto. Imagine ali sim, você comprando um aparelho de R$ 5.000. Você ganha mais de 50% já das suas passagens na compra de um aparelho, que é algo que você já estava querendo consumir, e você não vai perder esse ponto. Por quê? Você pode fazer dinheiro também com ele. Então, a partir do Uhum. momento em sim. que você tem tudo planejado, você já sabe o que é que você quer fazer, a pontuação que você precisa, o que você precisa consumir, o que você quer consumir, e você já tem tudo isso atrelado, você pode juntar isso tudo e usar da melhor forma possível o seu cartão de crédito, o seu dinheiro, sempre pensando em como atingir o seu objetivo da melhor forma possível, né? Porque muitas Exatamente. empresas, tanto as Casas Bahia, a Magazine Luiza, elas já fazem essa pontuação automática. A cada um real gasto, eles te dão 20 pontos, 10 pontos. Então, você Só consegue explicando aí, Williana, às vezes assim, só acho que só para ficar bem claro para quem está assistindo.
além do ponto do cartão. Pode entrar nesse assunto aí, mas eu acho que seria importante falar assim, ela tem que sim. entrar, Ela tipo, tem que estar cadastrada, ela tem que né? cadastrar No programa. e tem que Tem que estar entrar no cadastrada. site do ponto, né? Como é que é? Fala isso. Tem que entrar, é como o cashback, né? Você já Uhum. tem que estar cadastrado no programa, por exemplo, Isso. o da linha azul, né? Você já tem que estar cadastrado lá e você entra no site das Casas Bahia, por exemplo, a partir do site da Azul. Você faz o seu login no site do programa Azul, entra por ele e você faz a compra por Isso. ele. Aí você Uhum. ganha de forma automática já essa pontuação, que já ajuda você a fazer essa viagem. Como também tem a precificação de cada milha, quanto que vale em É, reais. Se você não não, quiser trocar e estiver perto de vencer, você pode vender. e tem muitos. Gente, essa parte de milhas aí, se a gente Essa, entrar, essa não aí dá acaba. outra. Vale uma live. Porque Dá Vale uma outra live. live. O que que a gente veio trazer para viagem? Pois é. É. Recentemente, inclusive, eu fiz uma transferência de milhas que te gerava não só uma bonificação de 20% a 50%, como ainda te gerava um cupom de desconto de 20% para quando você comprar a sua passagem. E ainda é É, é válido bem isso. por 1 ano e meio. Então, assim, a nossa viagem, a minha próxima vai ser com esse cupom também. Então, gente, vale muito a pena pesquisar. Com essas dicas aqui, acho que são valiosíssimas. Dá para Uhum. economizar muito com a passagem, às vezes nem pagar pela É, passagem. Isso é uma ajuda inacreditável. Foi como eu também fui para a Europa da última vez, eu também peguei por milhas a passagem e acabei passando um mês na Europa com R$ 7.500, sendo que as pessoas iam para Costa Rica uma semana, gastavam 5.000. Aí eu falei, opa, peraí, não, vamos o planejar isso pessoal aqui vai aqui direitinho, pro interior, gente, que a e gente gasta vai para 5, 10 Europa. mil. O meu namorado não Sim. acreditou. Eu falei, peraí, a gente vai para a Europa sim. Não fomos para os lugares mais caros da Europa, porque entrou um pouco nesse planejamento de orçamento. A gente identificou que Paris, Londres eram muito mais caros. A gente foi para Portugal com stopover da TAP, né, de graça. Alemanha e Itália. Alemanha era o sonho do meu namorado, Itália era o meu. A gente uniu os dois. Tá vendo? E eu falo Tenho que vontade de conhecer os dois. sonho multiplicado, né? Sonho Sim. realizado em dupla é multiplicado. É perfeito isso. Mas além da É. passagem que eu quando eu consigo economizar e não pagar passagem, maravilhoso. Tem a questão da hospedagem. Eu pesquiso muito a questão da hospedagem também. Inclusive com opções. Então, eu uso muito Booking.com. Eu gosto muito desde que surgiu o Airbnb. Eu fico bastante no Airbnb, que eu acho que a gente consegue economizar com mais Muito. outras coisas. Exemplo, né? Comida em casa. Você passa a ter mais conforto para fazer uma comida em casa, para tomar um café da manhã em casa, para tomar um vinho com um queijo. Era a nossa especialidade, né? Comprar um queijo de 2 euros, um vinho de 2 euros e ir para casa maravilhoso. Sabe? Feliz, Então, né? assim, feliz. Então, que são coisas que a gente adora aqui também e que tem outro preço aqui, né? A gente sabe. E eu acho Então, que uma coisa interessante também é a localização, né? Porque uma coisa que eu já percebi que às vezes as pessoas olham o preço da onde você vai ficar, mas dependendo de onde você for ficar, o deslocamento, ele não compensa. Porque você, por exemplo, em outro, né? Tudo bem que dependendo do país é ótimo, é tranquilo de deslocar, você pode ficar longe, não tem problema. Mas dependendo da cidade, principalmente quando você está aqui no Brasil, ou dependendo do país que você vai, que você tem que pagar por esse deslocamento, porque você está hospedado num lugar muito longe, é muito ruim. E aí é aquele barato que Acaba sai ficando caro. mais caro. Porque você economiza, aí, olha só, você economiza na hospedagem, fica num lugar mais barato, mas é longe. E aí você gasta com transporte. E aí, se você pagasse mais caro e ficasse num lugar que você não fosse gastar com transporte, você ainda fica mais, às vezes até consegue uma acomodação melhor, mais confortável, né? Eu acho que só sai ganhando. Então, uma coisa muito importante quando vai pensar na hospedagem é pensar onde você quer estar bem localizado, é muito bom. E ele pode ser mais econômico. Por isso que tudo tem que estar, gente, na pontinha do lápis ali, para e fazer de as preferência contas. perto do entretenimento no local, né? Que é um Isso, pouco do que você falou. Você tem que estar bem localizado, até pela economia do tempo também, né? Porque quando a gente está viajando, a gente quer aproveitar melhor o nosso tempo. Não vai ser passando 1 hora no trem na ida e na volta para casa que a gente vai economizar o nosso tempo. Então, eu sou muito a favor da gente estar próximo do entretenimento. Também.
Eu faço pesquisa também dos entretenimentos do local e eu acabo fazendo uma lista. Eu também não gosto de nada muito engessado, assim como a Flavinha, mas eu faço uma lista do entretenimento do local que eu quero conhecer e acabo fazendo, assim, pequena legenda, o que fica perto do que, para acabar ornando num mesmo dia. Então, assim, por exemplo, aconteceu quando a gente foi para a Alemanha, lá em Berlim. Berlim é um lugar que tem muita atividade. Então, a gente tinha uma lista de 20 locais para conhecer. Aí eu comecei a pontuar. 1, todo lugar que era perto. 2, todo lugar que era perto. E aí, quando a gente ia naquela região, a gente já sabia o que tinha na área para conhecer. Porque eu também acho horrível a gente ficar numa gincana, né? Corre para lá, corre para cá. Então, eu preferia, assim, fazer uma manhã conhecendo aqueles lugares da região e depois comer num lugar legal naquela região. E sobre alimentação, eu gosto muito, muito, muito de usar o TripAdvisor. O TripAdvisor, ele é uma ferramenta para tudo na busca, né, de viagem. Localização, entretenimento também, mas para alimentação, para você achar comida local é muito legal, porque a descrição, as fotos, as pessoas colocam muito conteúdo ali dentro. E também você consegue ver a pontuação em valor financeiro também. Então, ele coloca uma escala de cifrão, né? De 1 cifrão a 5 dos lugares cifrões. mais caros para mais barato. Então, eu brincava, a gente fica ali geralmente o 2/3 ou 1, né? Cara, mas a gente comeu num lugar incrível. Na Alemanha, assim, a gente pediu um prato, eu lembro, era, sei lá, 10 euros. Comemos os 2, era um prato enorme. Porque a gente foi no TripAdvisor, a gente andou pra caramba pra ir nesse lugar, mas era uma comida local e a gente viu muito bem avaliado. Então a gente acabou optando por conhecer. Era um lugar barato e bem avaliado. E você consegue encontrar isso muito mais fácil com uma ferramenta de busca. Então, o TripAdvisor, pra mim, é um guru de viagem, assim. E amigos também, né, gente? Às vezes, assim, né? Já sei que a Fê foi pra Alemanha, né? E aí a Williane também quer ir lá na Alemanha porque ela leu o livro. Gente, conversar, né? Você trocar, foi pra lá, já pegar onde as que trocar você informações. foi? Eu fui num restaurante também na Argentina, em Buenos Aires. Perfeito, assim, perfeito. Era de um italiano, o restaurante, e eles faziam a própria massa, o próprio vinho, enfim, tudo lá era muito artesanal, assim. Mas era um restaurante, foi a melhor comida que eu já comi, assim, muito, muito, muito boa e muito barata, porque não era um lugar turístico, não ficava perto dos lugares turísticos, assim, era um lugar até longe, a gente teve que, né, pagar um transporte para chegar lá. Mas foi um lugar perfeito, assim, foi uma refeição, assim, valeu super a pena ter pago o transporte para ir até lá, tanto que a gente voltou mais de uma vez no restaurante, porque a comida era muito, muito boa. Eu adoro, tipo, também você repito. falou, muito farta, sabe? A comida boa, farta, delícia, você paga barato, 2 pessoas comem ali, fica satisfeito, fica feliz. E foi indicação de amigos, assim, que já tinha ido, conhecia e indicou, entendeu? Eu acho que essa parte de amigos é, assim, perfeito. É muito importante. Eu tava rindo que o Xavier tava dizendo que a Fernanda comeu só foi a entrada e já tava de barriga cheia. Não, ele tá falando que aquilo era só a entrada. Não, a gente entrava nos lugares, tipo, lindos. Aí a gente pedia assim, não, vamos pedir uns nachos de entrada. Aí pedíamos 2 chopps, e chopp na Alemanha é muito barato, né? É mais barato que refrigerante. A lei de pureza da cerveja é alemã. Então, a gente entrava nos lugares, pedia entrada, 2 chopps e ficava satisfeito de tão grande que eram as coisas. E a gente ficava com vergonha de entrar num lugar lindo, gastar 15 euros e ir embora. Só que, gente, isso é inacreditável, porque as pessoas acham que só o caro que é bom. E às vezes o barato também pode ser bom, só precisa pesquisar, né? Sim. Saber E o que é escolher. importante fazer essa programação, porque não tem nada mais chato que você esperar, às vezes, 1 ano. Às vezes tem pessoas que viajam 2 vezes no ano, às vezes 1 vez no ano, para fazer uma viagem melhor. E aí ela tem que se restringir. Ela tem que poupar, economizar. Mas eu queria ir conhecer aquele restaurante que a Flávia falou, mas eu não posso. E aí fica ali ou no McDonald's, ou no lanche, ou em algo mais restrito, por não saber, por não ter conhecimento, por não ter informação. E eu falo, viajou? Esquece. Vai, faz. Por isso que é importante o planejamento. Não adianta você voltar com as dívidas. Foi lá, usufruiu e voltou, e agora como que eu vou pagar? Aí também não refresca muito, não ajuda muito a saúde mental. Uma coisa interessante é colocar um limite, né, de gasto por dia. Sim. Uma coisa que a gente coloca sempre aqui em casa é assim,
A gente tem X valor, e aí vai do que cada um pode gastar. A gente tem X valor para gastar por dia. E tem dias que a gente acaba até gastando menos, porque dependendo do lugar que você vai, tem muito passeio. A gente já foi em lugares que, assim, passeou o dia inteiro, não parou para almoçar, porque não tinha lugar direito para almoçar. Era aqueles lanches rápidos, baratos. E aí, quando, tipo assim, chegou à noite no hotel cansado e tal, comendo qualquer coisa, fomos dormindo, quase não gastando o dinheiro que era destinado à comida, vamos dizer assim, né? Aí no dia seguinte, você pode acumular. Você fala, como ontem a gente não gastou esse dinheiro, hoje. Ou da viagem, né, melhor, Flávia? Ah, entendeu? eu vou levar para viagem X. Gastou, acabou, eu não posso fazer Eu mais gosto de nada. dividir por dia para não ficar meio me achando rica no início da viagem, chegar no último dia Também. tem que comer só. É a Eu odeio programação. isso. Eu odeio isso, ficar rica no início e pobre no final. Nossa, Também aí faço a por mesma isso coisa. que eu E sempre gosto de sobra. colocar muito por dia, assim. Aí eu ponho por dia, a gente põe sempre assim. Normalmente também sobra, a gente volta com dinheiro para casa. E aí, assim, a gente coloca por dia e vai se regulando. E assim, é claro que assim, a gente depende do lugar. Tem lugar que a comida é mais cara mesmo. E aí você escolhe. Hoje eu vou almoçar muito bem e vou jantar um lanchezinho, vou ver um lugar mais barato. Não precisa almoçar, às vezes, e jantar num lugar muito chique ou muito bom. Dependendo pra onde você vai, né? Isso é importante, né? É a questão do dinheiro. E aí, continuando a parte do orçamento da viagem, tem a passagem, tem a hospedagem e tem essa parte que a gente está falando, que é o entretenimento e o dinheiro para os dias no local. É muito importante orçar essa parte, porque, por exemplo, a Disney tem um custo. Você ficar batendo perna na Europa tem outro custo completamente diferente. Então, tem muito isso. Eu, por exemplo, a última viagem que a gente fez, eu e Gabriel, antes da pandemia, foi Califórnia. Foi mais 2 sonhos que a gente juntou. O meu era fazer aquela rodovia 1 pelo litoral. E o dele era conhecer Yosemite, que é o parque nacional, né? Que é mais central, assim, na Califórnia, não é no litoral. Só que são lugares que era muito barato. Por exemplo, o entretenimento. Porque você vê uma praia, você vê uma rua, você não paga nada para esse tipo de entretenimento. Mas, dependendo, a alimentação era um pouco mais cara. Como que eu sempre economizei também com a alimentação e também não tem só a ver com a economia de dinheiro, mas também de tempo. Fazendo, por exemplo, um almojanta. Então, a gente sempre faz um café da manhã reforçado, seja no hotel ou em casa, leva um lanche ou então come alguma coisa local pelo caminho, um pastel de Belém, uma fruta, uma coisa, compra alguma coisa pelo caminho. E depois para uma vez só para fazer uma refeição, né? Eu tenho um pouco de preguiça quando a gente faz uma refeição pesada no meio do dia, de continuar andando para explorar a cidade. Então, é uma forma de unir o útil ao agradável e também parar para se alimentar quando a gente está mais tranquilo, para tomar um vinho, fazer uma refeição, que foi o que a Flávia disse. Uma refeição maior no dia, que você pode aproveitar e gastar um pouco mais também. Sim. Eu faço Mesmo isso porque também, quando você está assim. no meio da viagem durante o dia, se é praia, o que não te dá aquela vontade de ficar comendo, você não vai parar para isso. Geralmente na janta você está mais tranquilo. E assim, quando você sai para viajar é bobeira. Eu gosto de ficar ali na bobeira, experimentar alguma coisa, outra. E na janta, sim, você para. E o que você falou aí, essa programação de alimentação e a questão da Disney, que é o que a gente já está olhando, onde você vai, qual que é o custo, a Disney é a questão dos parques, que é um custo mais alto da viagem, são os parques. E tem vários, Prepara então pro picolé, precisa escolher. O picolé do Mickey. Do Mickey, o sorvete do Mickey. Mas Prepara isso, pro a gente picolé já do sabe. Mickey. A gente já sabe que existe, que ele é caro, você vai deixar de tomar? Você vai negar isso para a criança? Não vai, você tá lá. Então já se programa para saber disso. Quem vai para o exterior gosta de fazer compra, gosta de comprar alguma coisa, já analisa, já olha, pergunta para quem que já foi, o que é legal, onde que pode ir, para ir direto no ponto. E experiências, com o tempo você às vezes apanha, mas se você for com indicações, você vai apanhar menos, vai ter mais sucesso. Então a gente já pesquisou os parques, quais são os parques que a gente quer ver, quantos dias a gente vai ficar, e depois disso, não vai mais no parque, onde a gente vai, o que mais tem para conhecer, porque a gente não vai viver só do parque. Então, tem como você usufruir da viagem, fazer uma viagem inesquecível, boa, ter um custo mais reduzido desde o momento que você começa a preparar.
Então a gente começou toda essa preparação, tirar o passaporte, as crianças não tinham ainda. Aí vem a próxima etapa de visto, que ainda não está liberado. Veio até a preocupação da vacina, que, vamos tomar a vacina agora, a gente vacinou, não podia ser a Coronavac, porque tem alguns lugares que ainda não aceita, do exterior não aceita a Coronavac. Então, não é, aqui a gente não pode escolher, não é escolher a vacina, mas se a gente já tem essa programação, era correr dela, pelo menos, né? Então, precisa ver como que uma coisa vai ligando à outra. É a programação, não tem como. E uma outra coisa muito importante que a Williana falou rapidinho, que é a questão de programar o período da viagem. É muito importante. Se a gente não quer pagar um valor de alta temporada, eu, por exemplo, sempre viajei para a Europa em janeiro e fevereiro, que eram momentos mais baratos. Na época do verão europeu, é tudo o dobro do preço. Então, eu optei por verão, eu já tenho aqui. Então, eu prefiro viajar lá no inverno para gastar menos. Mas quem não aguenta pouco como assim. eu, gente, vai ter que ser no verão. Aguenta Eu não sim, aguento, é só economia botar planeja roupa, mais. tá? Mas tem viagens e Né? Só botar viagens. roupa. Gente, 23 graus aqui em Salvador, eu já fico doente, já tô Mas, por passando exemplo, frio. que a Alemanha era mais frio, mas já na Itália a gente já conseguiu pegar uns 20 graus. Então, depende também da região. Da região. Então, eu acho que é uma Vou ter que monitorar oportunidade isso também, o tempo. para economizar. É uma das oportunidades para economizar. Mas, é claro, né? É aquilo que vai ser escolha pessoal de cada um. Quer gastar um pouquinho mais e ir no verão? Eu tenho sonho de conhecer o verão europeu também, que eu nunca fui. Mas, por enquanto, não tá no meu sonho. Por enquanto não é um sonho, né, a realizar, né? Mas eu acho, gente, que tudo assim, a gente tem esse medo do frio, falando rapidinho, né? Mas é super fácil de programar. Esses países que fazem muito frio, eles são muito bem estruturados, né? Desculpa, tá dando delay, Fê. Tô falando junto com Tá, você. é o da Fernanda. É o dela? Acho que deu uma travada. Da Fê travou. Agora, Voltou? acho que foi. Voltou. Então, assim, se programar, entender um pouco, né? Por exemplo, a Helena acabou de falar que tem medo do frio, que não vai porque não quer sentir frio. Mas, às vezes, se ela conversar um pouquinho aqui com a Fê, que já foi, já pegou muito frio e tal, ela vai explicar, às vezes, um pouco assim, não precisa ter tanto medo, porque lá os lugares, eles são muito bem ambientados. Você entra no lugar, você sente até calor, porque tá sempre muito Dentro, aquecido. aquecedor. Tem tudo aquecedor. Se você não for para um lugar que neva muito, que vai estar muito, muito, muito frio, né? Tipo assim, não precisa ir lá para a Suíça para o frio. Mas enfim, se for para um outro lugar, dependendo do país, dá para conhecer, dá para ser, né? Dá para ser uma viagem agradável, mesmo você não gostando tanto de frio, por exemplo, né? Sim. Então é desmistificar também algumas coisas que tem na cabeça da gente. Às vezes a gente fala assim, não vou por causa disso, porque isso não me agrada. Será que você não vai se adaptar mesmo? Será que não vai ser algo que vai ser uma experiência bacana, algo que você nunca viveu, diferente do calor que a gente tem aqui, do calor aí da Bahia, que é, né? Aqui, Particularmente aqui um calor, eu conheço bem. Aqui é um sol para cada um. Então, assim, às vezes é quebrar isso, né, gente? Então, volto, acho que a fala que eu falei lá no início, serve pro final aqui agora, é de se conhecer. E conhecer seus limites, muito, né? Também, pesquisar muito. Às vezes a Williana vai falar, não, gente, eu não quero frio mesmo, eu prefiro pagar mais caro e ir no verão. E tá tudo bem, né? É o limite dela. Minha líder, ela é da Eslováquia. Gente, ela é doida para que vá lá conhecer a neve. É muito lindo, que não sei... Não tem como. Não, mas tem aquele negócio, tem uma segunda pele, você bota... Tem outros negócios, né? Que ela me fala da orelha, do gorro e do rosto. Gente, mas eu tenho medo de... O rosto fica ressecado aqui, que é um horror. Eu não passo batido. Na Alemanha, você não passa batido do frio, não. Mas sabe o que eu faço? Eu pesquiso também. Eu coloco assim, qual é a temperatura média em fevereiro na Alemanha, Sim. sabe? Vou ter que fazer isso A gente aí. pesquisa isso também. E não vai, gente, não precisa ir nem no inverno e nem no verão. Você vai no meio termo, talvez, aqui também, entendeu? Vai na primavera. Aqui dentro do Brasil,
Aqui dentro do Brasil, a gente programava antes, quantas crianças não tinha aula, para viajar na época de março, abril. Programava nossas férias, porque é fora de temporada. Eu gosto de menos tumulto. Tem gente que gosta de Eu viajar em também. janeiro, Eu dezembro, também porque gosto gosta do de gente, infinito. gosta de tumulto. Eu gosto de mais tranquilidade. Então, a gente sempre programou nossas viagens em março, abril. Agora começa um pouco a sofrência, porque já está na fase de criança na escola, não é tão fácil você falhar, tirar da escola no meio do semestre e do bimestre. Mas com toda a programação a gente consegue fazer também. Então, a dica final é pesquisar muito, curtir. Eu Fala curto os muito sites, esse Fê. ato Os da sites que você já estava pesquisa. indicando. Então, passagens, para além dos programas de milhas e pontos, eu uso muito Skyscanner. Acho muito bom, ele pesquisa passagem no mundo todo, diferente do nosso Decolar, que só pesquisa no Brasil, assim, mais nas nossas operadoras. Hospedagem. Ó, vai ser igual o Primo Rio, que ele fala assim, cadê o Merchan? Vamos lá, Merchan! Paga nós, Booking, paga nós. Vamos Booking.com, colocar na Airbnb, descrição do amo! vídeo. Amo também. Também Amo o amo. Booking. Uso muito. Depois de tantas viagens, você começa a ter cupom de desconto. Eu já tenho 10% em alguns Eu também hotéis tenho, acho ótimo. selecionados. Maravilhoso. Entretenimento, a grande maioria você já compra online e você tem algum tipo de desconto do que comprar na bilheteria. Isso eu vi bastante, por exemplo, em Barcelona. Mas muitos lugares já estão assim. Eu imagino que parques da Disney, tudo isso você compra online antes. Já pode se Sim, organizar, compra. colocar no cartão, se organizar, né? Já Se ganha planejar para milhas, um pontos. entretenimento. E o TripAdvisor, que eu acho que para tudo, principalmente para restaurantes. Também gosto bastante. E também ele avalia essa parte do entretenimento. É muito bom. E eu também pesquiso muito roteiros online. Roteiros pré-definidos para a gente tomar as nossas próprias decisões. Sim. Com algumas ideias também. Tem um site, acho que é Melhores Viagens também, que ele já dá um roteiro pré-definido ali. Se você quiser, você já segue, ou você vai montando o seu também. Sim. E aí, quando você define ali um valor do seu orçamento de viagem, por exemplo, essa viagem que eu quero fazer, ela vai custar R$ 5.000, você tem que dividir ali pelo número de meses que faltam para essa viagem. Então, vamos imaginar que seja daqui a 12 meses. Ou seja, se você economizar 400 por mês, você conseguiria juntar 4.800 para realizar o objetivo da viagem. E aí, gente, é incluir no orçamento e fazer uma aplicação aí conservadora para você manter esse dinheiro. Que aí pode ser um pouquinho do Nubank, pode ser um CDB do seu banco. Não vamos entrar nesse lugar aqui hoje, mas é você desenhar aí um orçamento para sua viagem e poupar com esse objetivo. Depois que eu comecei a fazer essa poupança para as minhas viagens, eu me sinto sempre a postos de realizar algum sonho e eu acho que é maravilhoso. Então, conta um pouco aí também a parte de vocês para a gente fechar. Gente, vamos tirar uma foto? Eu acho que para se cair aqui a gente deixa registrado. Foto. Quando começar a contagem, eu conto para vocês. Eu fiz. Gente, vamos pedir, pessoal que está aqui, quem gosta da live, puder compartilhar nos seus stories e marcar as Ricas Cast, marcar qualquer uma de nós aqui também, das Ricas. Vamos ficar muito felizes, tá, em divulgar o nosso trabalho aqui. Então, por favor, compartilhem. Lembrando que vamos para o YouTube. Então, entra na próxima lá semana. No Ricascast e se inscreve no nosso canal no YouTube também. Que aí você pode ver acelerado. Verdade. A melhor parte de um vídeo no YouTube. Quem ainda não utiliza, quiser passar a utilizar, você vê a live de 1 hora em 30 minutos ou mais. Ou menos, né? Gente, muito obrigada por todo mundo que passou por aqui. Acho que a minha mensagem final é: acredite nos seus sonhos, sonhe, planeje e coloque em prática e conte com a gente para poder fazer que esses seus sonhos virem realidade. É possível sim, basta acreditar e, claro, né, fazer um planejamento e colocar aí em prática que vai dar tudo certo. Exatamente, deixo a mesma mensagem, é possível. Dei exemplos meu aqui de pensamento, de viagem frustrada e que a gente sempre viaja também e planeja.
Então, planejando, não existe viagem frustrada, existe só o sonho concretizado, existe aí só mesmo o sucesso e a realização. Acredite que é possível e planeje, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que uma amiga minha sempre repete: tudo parece impossível até que seja feito. Então, assim, acredite que é possível, faça, se programe, se planeje, transforme esse sonho em um objetivo e trace metas até alcançar. A gente muitas Sim, vezes pensa que não pode ser feito porque a gente não vê muito sendo realizado ou que não acredita. Mas desde que você comece a planejar, você coloque ali como meta, é possível ser feito. Então, assim, fica aqui sim. o nosso apoio. Se você precisar de qualquer ajuda, se precisar dos sites que a Fê citou, de dicas, a gente está disponível. Então, Quer entre põe em na contato com a descrição gente. do vídeo, na hora que Ah, Aham. fechar, pronto. né? Merchan, vou botar merchan. Isso, e coloca lá, paga nós. Gente, e se comprometa com o seu sonho, né, gente? Se você não Mais importante. economizar esse valor, ninguém vai economizar por você. Muitas vezes isso daí as pessoas gastam em compras sem propósito. Então, coloque meta, como a Eliana disse, e se comprometa porque você vai realizar tudo aquilo que você desejar e se comprometer. Isso aí. Exatamente. Obrigada, meninas. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo, Obrigada, até a beijo. próxima semana. Até semana.